noite. Som. Quero primeiramente agradecer a todos que estão nos visitando, mesmo que não seja pela primeira vez, pela segunda, terceira. Nós queremos dizer para vocês que todos são muito bem-vindos. E esses dias, nós estamos contando histórias. Esses dias nós estamos falando dos 40 anos de Jocum aqui em Contagem. Então, esses dias nós tivemos muitos momentos bacanas de celebração. Tivemos na segunda, tivemos na terça, tivemos na quarta e agora a história continua. Nós queremos falar um pouco hoje de justiça e transformação. Mas para que todos entendam, quando a gente fala de justiça e transformação, não é um ministério. Não é ministério. Todos os ministérios de Jocum, todos os ministérios, aliás, eu acho que todo o povo de Deus anda nesses três pilares. Justiça e transformação, ou antigamente, como a gente dizia, ou ainda dizem, misericórdia, os ministérios de misericórdia, treinamento, como a Jussara falou na terça-feira, a gente treina não só com as nossas escolas, mas com a nossa própria vida. Nós ensinamos, nós aprendemos uns com os outros, os mais velhos com os mais novos, com as crianças, e a gente vai aprendendo. Assim somos nós, como família de Deus. A gente vai aprendendo. E evangelismo, porque nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos anunciar todos os direitos implícitos no Evangelho para todas as nações, para todas as clãs, tribos, povos e nações. E antes da gente começar tudo que nós preparamos, aqui nós temos uma escada, porque nós tivemos os nossos começos. Não foram fáceis. Nós tentamos resumir um pouco da história que nós temos para hoje, um episódio da história. Nós tentamos resumi-la de uma forma assim, que ficasse interessante. Então nós até criamos um texto, um gênero literário, com uma mistura coletiva, né? Muitos dando opiniões, porque contando a história, dando opiniões, porque nós entendemos que cada um de nós temos parte nisso. Todos nós temos parte na história, temos parte no chamado de Deus para sermos, né, aqueles que vão levar as boas novas aos perdidos, aos não alcançados, né? Então nós entendemos isso. E nós queremos aprender com os mais novos, nós queremos aprender com os nossos anciãos. E nós estamos aqui com a base de Jocum BH. Cadê o pessoal de Jocum BH? Que povo! Gente, jocumeiro é um povo lindo, fala sério, não é? É diferente, é uma tribo diferente, é um povo lindo. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos nossos parceiros, amigos, convidados. Então, vocês são convidados a relembrar um pouco da história, a viver um pouco da história junto conosco. E para a gente dar seguimento, antes da gente dar seguimento, nós temos aqui tem vários anciãos, mas hoje eu convidei uma pessoa, nós como equipe convidamos um casal que começou o seu momento aqui no Brasil, seu chamado aqui Brasil, nessa base de Jocum Contagem. Eles são holandeses e eles têm um trabalho sensacional nessa área de justiça e transformação. Eles são uma inspiração para mim e creio que uma inspiração para muitos de nós, né? Ou para todos nós. Para quem não conhece, vai ter o prazer de conhecê-los e se inspirar com eles. Então, eu queria convidar aqui na frente Iorra e Janete para contar. Eles vão contar um pouquinho do testemunho. Porque você sabe que jocumeiro para ouvir Deus. E quando ele para ouvir o que Deus tem para dizer, olha, se prepara, lá vem. Então, vamos ouvir um pouco da história desse casal aqui,
como Deus falou com eles aqui e daí para frente. Vamos ver. Obrigada, Ior, Janete. Obrigado. Perguntei quanto tempo a gente tem, quantas horas a gente tem para contar, né? Mas é só uns minutinhos. Então, meu nome é Johan. Sou Janete. Nós somos casados desde 1978, tá? Vamos completar 41 aninhos de casamento este ano. E na realidade essa história do Brasil começou bem na infância da Janete. Como é que começou isso, Janete? Quando eu tinha 7 anos, eu falei com meus pais e com todo mundo que quis ouvir que eu ia para o Brasil e começar uma casa para crianças lá. E que lá as crianças poderiam comer à vontade doces, balas, tortas. Esse é o meu plano de 7 anos. É sonho de criança, né? Mas aí, quando então nós nos tornamos adolescentes, nós nos conhecemos num grupo discipulado lá, um grupo de estudos bíblicos em 1970 e pouco. Ficamos amigos, começamos a namorar, começamos a ficar noivos, casamos em 1978 e aí esse sonho da Janete na realidade nunca morreu. Aí fizemos nossa ITED em 1980 e olha aí, na Holanda. Acontece que durante nossa ITED, primeiro preletor, primeira pessoa que veio falar na nossa ITED foi um brasileiro desta base, tá? Chama Alfonso Xerém, alguns de vocês lembram dele. Ele estava com uma equipe indo para a Rússia. Aí a líder da ITED tinha convidado ele, vem com sua equipe, fala na nossa ITED, né, tal. Ele começou a falar e falou todas as coisas erradas. Começou a falar sobre pobreza do Brasil, menino de rua no Brasil, famílias quebradas, assim, quase que, né, nós falamos assim, um brasileiro, talvez é o Brasil. Depois da história dele, nós pensamos, eu acho que não vai ser Brasil, não. Só que um pouquinho mais depois, durante a nossa ITED, Deus confirmou na realidade, é Brasil sim. E vocês vão trabalhar com crianças de rua lá no Brasil. Dito e feito, fizemos nossa ITED e falamos assim, agora Deus, vamos para o Brasil? Não, ainda não. Primeiro vocês precisam um pouquinho de preparo. Você conhece aquele jocumeiro impaciente que quer fazer tudo já? E Deus fala assim, não. Eu preciso te polir mais um pouquinho. Cortar algumas coisinhas que não prestam na sua vida. Tratamento de caráter. Sabe como que é? Ninguém sabe como é que é. Deus tratando teu caráter, né? Aí nós passamos 2 anos e meio, de 81 até 84, passamos naquele navio Anastásios. Todo mundo lê o livro do Lore, né? Pode falar assim, eu estou ouvindo. Tá? A gente estava lá com aqueles peixes. Vocês se lembram daqueles peixes? Com aqueles peixes pularam lá na praia. Pegamos os peixes, limpamos os peixes, comamos os peixes, né? Então, finalmente, em 84, Deus falou assim, agora vocês vão para o Brasil. Chegamos aqui em setembro de 1984. Tá? E quer contar como foi sua primeira experiência, Janete? A primeira experiência foi que Jimmy foi nos buscar. E ele tinha um carro pequeno, amarelo. Não sei se os velhos lembram desse carro. Passat. É. Aí ele foi nos buscar com Johnny, com Rachel. Nós tivemos 2 filhos na época. E 4 malas. Aí ele chegou no aeroporto e falou, eu espero que vocês não tenham malas.
Temos sim. Aí colocamos tudo lá em cima. Aí fomos chegando aqui em Contagem. Aí, de repente, na época tinha um casalar aqui na base. Aí todas as crianças sabiam que nós íamos chegar. Aí eles estavam de pijama já, porque era noite, mas eles podiam ficar acordados para nos receber. Aí eles estavam na rua e de repente começaram a gritar e cantar e pular. Aí para nós foi uma coisa de... Aonde nós estamos agora? Tantas crianças, todo mundo pulando, dançando, cantando. Foi muito legal essa recepção. Foi. Só que a gente não falava nada de português na época. Então, o primeiro dia a gente perdeu o almoço, porque a gente não sabia o que era o almoço. Aí fomos aprendendo. Minha primeira professora de português, nossa primeira professora foi a Jussara. Toda semana ela veio pacientemente corrigindo o nosso português e tudo. Por isso nós falamos um português tão perfeito, né? Agora demorou um pouquinho. Eu não sei se o Paulinho está aqui. O Paulinho, juntamente com Flávio e Erlane e Paulinho e mais alguns jocumeiros aí, a gente foi fazendo aqueles acampamentos de adolescentes. Foi uma experiência maravilhosa. Então nós estamos lá num acampamento de adolescentes e o Flávio fala assim: hoje nós vamos para a escola dominical. Eu falei assim: o que é isso? Escola demonical? Nunca ouviu falar. Vocês sabem como que é? Quando você vai para um novo país e você vai aprender uma nova língua, de vez em quando você faz aqueles errinhos assim. Foi uma letra só. Dominical para demonical. Imagina, né? Então, aprendendo a cultura, aprendendo a língua. E finalmente, em 86, a gente falou com o Jimmy e Pamela e com o concílio. Nós estamos sentindo que aquele chamado que Deus nos deu para estar trabalhando com os meninos de rua lá no centro de BH, que realmente é isso que Deus tem para nós. Então nós juntamos uma equipe e todos os dias pegamos o ônibus 1154, é isso mesmo? 1154. Pegamos lá, levamos aí umas verduras da horta do Mark Barnes. Alguém lembra da horta do Mark Barnes? Para ter uma comidinha na hora do almoço, sei lá o que, tal. Alugamos a primeira casa. O Gilberto nos introduziu 2 homens de negócios, tá? Para ser fiadores na primeira casa que a gente alugou. Você lembra, Gilberto? Então, a aventura começou, né? E hoje nós estamos aqui, olhando de volta aqui quase 40 anos, né? A nossa é 35 anos no Brasil, há quase 40 anos. Agora, olhe para cima aqui, ó. Essa laje aí, nós batemos em 1985. E eu, pessoalmente, fiz todos os blocos na nossa fábrica de blocos lá embaixo. Assim, durante umas 2, 3 semanas, a gente ia receber uma equipe. O John Dawson, ele tinha arrumado uma igreja lá nos Estados Unidos que ia vir aqui com uma equipe trabalhar. Aqui era onde estão os pilares, era um buraco. Eram buracos assim, tal, né? E já estava há anos assim, que a construção não andava, a gente não tinha dinheiro. E o John Dawson falou assim: vou arrumar uma equipe, vou levantar um dinheiro e vocês vão construir aquele prédio. Já mandou um dinheirinho e compramos assim, né? Brita, areia, cimento. A gente tinha já. Vocês lembram? Alguns lembram ainda daquela fábrica de bloco que a gente tinha? Eu rolando lá junto com o Geninho. Alguém lembra de Geninho? Acho que era Geninho. Fazendo aqueles blocos. Todos aqueles blocos eu fiz. Tá? Com a graça de Deus. Com calo na mão. Foi uma aventura. Aquela equipe veio. E em 2 semanas a gente bateu toda essa laje. Levantamos os pilares. E laje no segundo andar, batemos as 2 lajes em 2 semanas. Foi assim, uma coisa tremenda.
Aí a base foi crescendo, né? E as equipes foram saindo. E nós saímos então para implantar a base lá em 86. Tá? E logo fomos nos estabelecendo. Hoje nós temos várias casas lá. Todo mundo que é da base de BH, fica de pé. Base de BH, fica de pé, faz assim. Uhul! Valeu, galera. Obrigado. É uma grande satisfação de lembrar nossas raízes, tá? Eu lembro a Lourdinha tá aí. Ela fez prática da ITED dela na Casa Resgate, eu acho. A Luciana também? Você fez prática da sua ITED? Você veio antes, né? Tinha mais umas pessoas assim, tá? Então, gente, muita gente de que a gente está lembrando, tá? Deus tem abençoado. A Regiane foi obreira nossa lá com o Yohanan. Depois o tio Pedro pescou ela. Né? Que bênção, né? Então damos glórias a Deus por tudo que realmente passou. E aí, olhando para vocês, alguns já são um pouquinho mais velhos, são da minha geração. Mas tanta gente da nova geração, né? Deus tem grandes coisas para vocês. As fronteiras estão aí. Vai lá, desbravando os terrenos, tá? Que Deus quer implantar seu reino aqui na terra. E você pode ser instrumento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Yoha. Obrigada, Janete. Então, gente, é muita aventura. Não teria como contar todas as coisas em 40, 50 minutos. Mas nós temos muito para falar. Então, nós queremos trabalhar um pouquinho nesta noite os pequenos começos. Os pequenos começos. Quando muitos desses anciãos seguraram as mãos de uma criança, de um jovem, e ajudaram a subir um degrau, ouvindo o Senhor, ouvindo o que Ele tinha para aquela geração e ouvindo o que Ele tinha para as gerações futuras. E eu estava me lembrando com o tio Pedro que o Ministério de Justiça e Transformação, Misericórdia aqui na base, começou num evangelismo de verão, né, tio? Em Ouro Preto. De inverno, lá em Ouro Preto. Quando nós estávamos fazendo evangelismo ali, né? Eu falo nós porque eu me incluo desde o início até agora. Eu me sinto parte o tempo todo. Então, estávamos fazendo evangelismo e algumas crianças ali estavam abandonadas. Tinha crianças ali abandonadas. E uma dessas crianças, ela veio para aqui, para Contagem. Estou contando a história certa? Tio Pedro, o Gilberto. E vieram aqui para Contagem. Então, essa menina, os nossos pioneiros se compadeceram. É a Paula. É uma pena que ela não pôde estar aqui hoje. Mas a Paulinha, que lá naquele evangelismo lá de inverno, ela foi acolhida. Ela foi acolhida aqui nesta base, pelos nossos pioneiros. E o coração de Pamela ardia por compaixão. E daí eu não vou contar toda a história, porque vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la. E para a gente não ficar tão exaustivo, nós pegamos alguns pedaços da história, até mesmo porque a gente tentou colher um pouco de documentos, mas nós pegamos alguns pedaços da história e vamos contar como Deus foi lançando sementes no coração dos nossos pioneiros, no coração dos ministérios, daqueles que estavam fazendo o trabalho, cumprindo o seu chamado, e essas sementes se expandiram para todos os países do mundo e também aqui para o Brasil. Então, nós vamos ouvir um pouquinho, que se eu ficar falando muito, não vai fazer muito efeito. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima do nosso texto. E
teve um apoio de cada um, mas a parte bonita, gente, ficou por conta da Jussara, da nossa escritora, poeta. A parte bonita é dela, a outra parte nós tentamos trabalhar os feitos. Então, parte do texto, a parte bonita é dela. Dá honra quem tem honra. Ok. E a história, nessa noite, a história continua. Hoje queremos contar um pouco de justiça e transformação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para com Ele reinar e exercer mordomia, a partir de um jardim aonde o Shalom habitava e mal algum jamais chegava. Um dia nos rebelamos e quisemos independência. Decidimos sair da sua presença. Abrimos o portal onde o mal entrou. Lares quebrados, abandono, depressão fatal. Faltou pão, falta pai, falta Deus. No entanto, o Pai Celeste não nos abandonou. Ele desceu, virou gente como a gente. Pisou nas ruas de uma terra empoeirada. Percorreu os becos onde crianças esfarrapadas brincavam no esgoto da vida. Ah, o seu coração, movido de compaixão. Ele, que é o pai dos órfãos, marido da viúva, socorro para os aflitos. Há pouco, ele havia desafiado seus filhos, Jimmy e Pamela, nossos fundadores, na mobilização de jovens no Brasil. Ele, entre essas e outras coisas, muitas coisas estavam acontecendo. Ele pediu gentilmente: filhos, poderiam cuidar dos órfãos para mim? Prontamente, obreiros jocumeiros, ainda moços, tentando entender, ouvir e obedecer, logo responderam: pode falar, Senhor, nós te ouvimos. A luz se acendera para os órfãos e os aflitos. Deus estava trazendo a sua paternidade. Afinal, não bastava a pregação da palavra sem responder com uma ação. O Senhor viu os pioneiros ousados. Ele não poupou desafios. Falava de várias maneiras. Durante as nossas intercessões, podíamos esperar. Deus sempre iria falar. Então, ele se sentou no chão batido de um casebre e bebeu café morno, tendo nos braços uma criança inocente, que lhe pedia: por favor, fique com a gente. Jocumeiros, sem ferramenta alguma, com pouco conhecimento e nenhum dinheiro. Deus não poupou desafios e nós escolhemos obedecê-lo. Pequenos começos, desenhando o futuro. Creche de Jocum Contagem vinha como a resposta a comunidades da Barroquinha, do Beatriz, crianças que piolhos na cabecinha, mas parecia adornos. Perebas, ou se preferir feridas, eram como tatuagem nos frágeis corpinhos. Então, todo esse trabalho, estendendo um pouco mais, Nova Contagem, mais uma iniciativa do Ministério Creche, a luz ali se acendia. Jesus acendia mais uma luz. Então Jesus se fez pão partido, vinho derramado, alimentou o pobre e curou o doente.
aquele que foi o primeiro missionário enviado dos céus. Trouxe salvação, trouxe justiça, trouxe transformação. E nós aprendemos dele. Quanto mais intercedíamos, mais do seu coração aprendíamos. Apesar das dificuldades do caminho, das angústias, os mais velhos lembram, né? Das angústias. Enfrentávamos confiantemente. Experimentávamos da sua bondade, milagres e prodígios. Então, mais ato de justiça compunha o cenário. Nasce o projeto Ministério Coração de Mãe, que começava com sua equipe discipulando, ensinando as mulheres a cuidar de seus filhos, providenciando comida, agasalhos. E o Senhor, dia a dia, acrescentava os que iam sendo salvos. A luz se acendia e aquecia, dissipando as trevas, anunciando esperança, promovendo a nova geração. Contagem já não era a mesma. O Brasil, o mundo também não. Deus esculpia um cenário de transformação. As estratégias iam se inovando. Agora era a hora de responder às demandas da educação. Uma escola diferenciada, pautada por princípios cristãos. Foram muitos desafios, tanto na área de governo, construção e profissionais habilitados. Fomos fazer o que sabíamos fazer de melhor. Conversar com Deus. Perguntar para Ele como seria. Deus mudou o coração dos secretários de educação. Deus falou com aqueles homens, com aquelas mulheres. Eles mudaram, quebrantaram seu coração. Deus supriu parceiros para a construção. Proveu nos últimos minutos do segundo tempo até um profissional para a sala de aula. Deus é um Deus de provisão. Alunos se convertiam. Famílias eram alcançadas. A comunidade conscientizada. O trabalho de capelania. A Universidade de Pedagogia e Serviço Social. Realizando sonhos de muitos e melhorias. E a luz do conhecimento de Deus se acendia. Respingou neste lugar. E como ondas recorrentes, sempre em expansão, de maneiras diferentes, até para vários lugares. O pai continuava sua conversa. Na viração do dia, sua voz firme e serena compartilhava mais sobre a nova geração. Começa aí o projeto Espaço Vida, oferecendo esportes, recreações, discipulando crianças e adolescentes da região. Nesse período, contávamos com a parceria da Polícia Municipal, ensinando disciplina e cidadania. O momento clamava por isso, contra a inversão de valores e anarquia social. Outra luz se acendia. Expandia de forma viral. Agora, na diversidade, nós podemos olhar a criação. E a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Deus no jardim perfeito. Mas a terra ainda geme pelo dia da redenção. Projeto Nova Terra surge, trazendo ensino de conscientização, hortas comunitárias, estratégias discipuladoras. E aí, mais uma chama se acende.
justiça e dignidade sobre a terra. As áreas de influência, né? Sendo alcançadas, todas as áreas de influência. Ciclos se fecham. Outros iniciam. De creche a ensino fundamental, faculdade a projeto socioeducacional. Surge o projeto Conexão Origem, com uma equipe multidisciplinar, atendimento psicológico às crianças com dificuldade de aprendizagem, apoio humanitário, solidariedade à terceira idade, cursos para a família, promovendo assim relacionamentos saudáveis, apontando para a reconciliação. Essa é a luz da conexão com a sua origem. Segue na viração do dia, na intercessão, à noite. Deus não podia deixar de fora os encarcerados, os viciados, os que estão em abandono pelas ruas. A quem enviarei? Quem há de pedir por nós? Acende-se a chama do projeto Vida Apoio. Cadê o Robson? Não posso contar a história sem Robson, né? Do meu lado aqui. Bom, meu nome é Tony e tudo começou de uma frustração que a gente acompanhou aqueles dependentes químicos e depois de tratamento, no tempo terapêutico, eles sempre voltavam no mundo das drogas. Então, eu e a Sara ficamos muito assim frustrados. E como pode recuperar as pessoas e viver novamente? Aí quando eu olhava para o Robson aqui, aí surgiu a ideia. E Deus começou a trazer. Por que não uma vida nova? Por que não... Você pode apoiar alguém, cuidar deles. Aí abrimos uma casa de vida apoio que aqueles que terminaram o tratamento e não voltar para o mundo das drogas e continuar o tratamento, o procedimento para sair para a sociedade. É um lugar para ser ressocializado. E eu trouxe pessoas que estão morando junto com o Robson naquela casa, né? Eu não só trouxe imagem, eu trouxe pessoas aqui, né? Pode se levantar. Senhor Hilton, Ederson, senhor Nilvaldo. Pode sentar. Através de treinamento, eles ouviram a palavra e meditando, lendo a Bíblia junto com Robson e pouco a pouco transformando os seus hábitos. E realmente deu resultado. E começaram a levar marmitex na rua. Não eu, eles.
Eles que já foram morador de rua, que alimentando morador de rua. E em meio de um mês, conseguimos tirar 5 pessoas na rua, mandamos para a casa de recuperação. Eles mandaram. E agora eu pergunto, quem é realmente missionário nessa história? A história vai continuar. Não vai parar aqui. A história vai continuar. Quem está disposto a andar junto, não só com Jocum, mas com Deus, olhando para aquelas pessoas que realmente estão necessitadas, aqueles que precisam de ajuda? Estamos juntos. Vamos fazer a nossa história? E a história continua. Agora, Deus, o Deus de equidade, justiça e transformação, não se faz só com os pobres. A gente tem essa ideia meio utópica, né? Mas justiça e transformação se faz com todos aqueles que precisam ouvir as boas novas do Evangelho, da salvação. E Jocum tem se proposto a ir por lugares onde muitos não têm ido. Nós nos propusemos a dizer sim para o Senhor. Equipes de ETEDs saindo para equipes internacionais, com equipes internacionais. Equipes indo no meio dos refugiados, dos desabrigados, dos nordestinos. Equipe de impacto junto, servindo o sertão, como foi agora o sertão da Paraíba. Equipes de impacto servindo no Haiti. Tivemos uma época do Ministério servir na área de justiça e transformação. Assim, um trabalho fantástico, servindo ali aquele momento de tragédia. Equipes indo da África, né? E lançando a semente, acendendo a vela da transformação. Eu lembro de uma equipe em Guiné-Bissau, quando nós fomos em equipe, uma grande equipe, Gilberto, Jussara, tio Pedro, Regiane, todos juntos. Era a curto prazo? Era. Mas era uma equipe tão fantástica, como muitas outras têm acontecido ali naqueles 20 dias, né, Regiane? 20 dias, nós fizemos coisas tremendas, porque o Deus Criador nos chamou para escrever história com Ele e cocriar com Ele. E nós estávamos ali dizendo sim à grande comissão. E aí nós podemos ter algumas imagens. Quando eu falei que todos os ministérios, todos os nossos ministérios, eles andam com treinamento, justiça e transformação e evangelismo. Então nós mostramos um pouquinho de alguns episódios, mas todos os ministérios, eles andam alinhados em justiça, treinamento e evangelismo. E nós queremos prosseguir, porque nós queremos trazer dignidade, como diz os nossos valores ali, né? Os 18 valores. Nós queremos valorizar as famílias. Nós queremos promover os jovens, dar as mãos para que os jovens subam as escadas com seus dons, talentos, e nessa mistura de cultura, e nessa mistura de gerações, nós queremos levar esse Jesus Criador a todos os povos e a todas as nações. E nessa noite, nós fazemos essa junção das misturas, das gerações, porque o Senhor, Ele tem coisas grandiosas para fazer, e Ele quer transformar
através de mim e de você. Então, com vocês, Tunai.
Pai, eu oro pedindo a tua graça e o renovo das forças desses que estão aqui na frente. Nós recusamos passar o bastão para esses que estão aqui. Nós vamos ficar firmes com essa tocha na mão, dispostos a acender as tochas deles, para que eles continuem correndo e possam ir mais longe do que onde nós já conseguimos chegar. Mas nós não vamos desistir de continuar carregando a tocha que o Senhor confiou em nossas mãos. Por isso, eu oro para que o Senhor venha e renove as nossas forças. Renove dentro de nós a tua visão, nos dando, Senhor, uma visão de águia, renovando as forças, curando as enfermidades, porque continuaremos até aquele momento que Moisés chegou, que Josué chegou, que outros chegaram. Até aquele momento, nós queremos continuar levando a tocha que alguém acendeu em nossas vidas, e nós vamos continuar. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor de tudo aquilo que pela tua graça conseguirmos realizar. Obrigada, Senhor, pela nova geração. Meninos e meninas valentes que amam o Senhor, que reconhecem que se não for com o Senhor, eles não vão a lugar algum, assim como nós também. Então, por isso eu sei que o Senhor fará maravilhas na vida desses jovens. Por isso eu sei que o Senhor há de restaurar, há de curar as feridas, Senhor, há de trazer autoestima para eles, porque eles irão muito mais longe do que nós fomos. Por isso eu peço renovo, por isso eu peço fortalecimento para eles, por isso eu peço paixão e perseverança, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Gente, eu assumi a liderança dessa base no 1º de janeiro de 2016. Então eu estou novo no pedaço aqui. E eu quero dizer que tem sido muito fácil liderar essa turma. Deus realmente tem demonstrado a sua graça, derramado a sua graça, a tua presença nas nossas vidas, e muitas coisas têm acontecido num curto espaço de tempo. A gente pode ver realmente o avanço que tem tido, novos obreiros chegando, escolas sendo multiplicadas, e várias pessoas comentando sobre aquilo que está acontecendo, o clima existente em Contagem, né? Especialmente pessoas que já têm acompanhado a trajetória desse lugar desde que ele começou. Então, eu sou
o quarto dos diretores. Tivemos o primeiro, o fundador Jimmy Steyer, que esteve aqui durante os tempos mais difíceis, que foi o tempo de arar a terra, dura, cheia de pedra. E eu vou te dizer, que escola, e eu fui aluno dela. Chegou o tempo que Deus o chamou, e ele relutou pra caramba, mas chegou o momento que ele entendeu que era hora de sair. E ele foi, com a direção de Deus, começou um outro trabalho, né, uma outra base, com uma focalização específica, o investimento em liderança. E é a base que nós conhecemos como CCL, lá em Piraquara, na Grande Curitiba. E ele tem feito esse trabalho lá. Kelsimo assumiu a sua posição aqui como diretor no lugar do Jimmy. Ficou por alguns anos liderando esse lugar. E não foi um tempo muito fácil. Transição não é uma coisa fácil. Especialmente quando o seu chamado não é estar naquele lugar. E não demorou muito tempo, ele bateu asas e está realizando um trabalho maravilhoso na Tailândia, onde estava o coração dele. E aí, tivemos realmente um tempo muito difícil aqui na base. Muitas pessoas desanimaram no meio do caminho. Muitas pessoas disseram, eu acho que esse negócio aqui vai morrer. E durante esse tempo, uma pessoa com muita coragem colocou-se na brecha e atraiu para si a responsabilidade. E eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que eu herdei quando Deus colocou no meu coração, no coração de Jussara, que nós deveríamos nos posicionarmos como diretores deste lugar, não era nosso propósito, nunca cogitamos essa ideia. Eu estava saindo de uma liderança a nível nacional e o meu plano, na realidade, era ter um tempo sabático. E como temos filhos nos Estados Unidos, vamos desaparecer daqui, vamos tirar as férias que há muitos anos nós não tiramos. E de repente falou, não é tempo aí disso ainda, eu tenho outros planos para vocês. Relutamos um pouco, mas depois fomos convencidos, porque argumentar contra Deus não é uma boa ideia. E entendemos que deveríamos assumir isso para nós. Mas eu quero dizer para vocês que realmente quem fez o trabalho duro de manter esse negócio, de fazer com que isso não desaparecesse, foi a Gorete. A Gorete e o seu marido. E eu gostaria de chamá-los aqui. Cadê ela? Isso aí é trabalho do seu marido, mas isso aí é uma demonstração do meu carinho, do meu apreço pelo trabalho de vocês, pelos anos que seguraram a peteca aqui nesse lugar e não permitindo que o Espírito de Deus se ausentasse. Muito obrigado
pelo trabalho de vocês, pela perseverança, pela coragem de ter atraído para si a responsabilidade. E isso que nós vemos hoje é fruto da semeadura que vocês fizeram. Eu apenas dei continuidade. Porque você também, eu fui fruto da sua ousadia, do seu cuidado comigo, você e Jussara. Essa é só a minha vez. Não, Fica quieto. Jussara. E eu gostaria de chamar a Jussara para orar por vocês. E fica aqui a nossa gratidão e o reconhecimento pelo trabalho de vocês. Senhor sabe como nós somos gratos, porque nos dias de aridez, nos dias difíceis, quando muitas foram as lágrimas caindo numa terra seca, a Gorete se colocou nessa posição vulnerável, mas muito corajosa, porque o Senhor sabe que ela é uma pessoa que não busca nenhuma glória para si, nenhum reconhecimento. E eu peço, Senhor, que a glória e o reconhecimento venham da tua parte para eles e para a família deles, para as filhas, para o genro, para os netos, os 5 netos. Que o Senhor manifeste essa recompensa nas gerações que vieram depois deles. E que os filhos de seus filhos colham desse fruto. Que eles comam do fruto de uma terra fértil, de uma terra que foi arada com lágrimas, mas que muitos frutos serão colhidos. E que sua descendência comam desses frutos, é a minha oração. Em nome de Jesus, porque eu sei que o Márcio e a Gorete não se importam com o reconhecimento, eles não se importam com a glória, eles não se importam de aparecer, mas o Senhor, que vê todas as coisas, tem anotado direitinho aí no teu livro, Jesus, tudo que eles fizeram aqui neste lugar. Por isso, Espírito Santo, encha-os da tua alegria. Amém. Salva de palmas. Que o Senhor nos abençoe.